Olá, boa noite a todo mundo, a todas e todos. É a primeira vez que eu faço uma live aqui no Facebook, então vou pedir licença a vocês se eu estiver cometendo algum tipo de engano. É, Você não está no canal errado, tá? Eu estava numa live agora há pouco, né, com a Miriam e ela teve um problema técnico, então a gente vai fazer um bate-papo, né, agora sobre o tema proposto, né, que é HIV e Covid-19 quando duas pandemias se cruzam, né? Então primeiro eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Salvador Campos Correia, né? Sou psicólogo, ativista do movimento social de AIDS, sanitarista, né? E primeiro eu queria dar boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente, agradecer ao convite a Ana Marina, né? E a todas as mulheres da associação, né? Pelo convite de estar aqui hoje podendo bater esse papo, Associação de Mulheres do Norte e Noroeste Fluminense, né? É, a gente chegou inclusive a gravar agora há pouco um vídeo, né, falando sobre esse tema, né, do HIV e também da Covid-19, só que o vídeo ele não, ele teve problema, acho que foi para o ar, mas não conseguiu ficar muito tempo no ar, por isso que a gente está aqui gravando novamente para poder fazer um bate-papo, né, falando um pouquinho com vocês. Um vídeo curto, tá bom, gente? Para a gente poder bater um papo e tirar algumas dúvidas. Na verdade, eu queria que fosse até mais uma conversa, né, de vocês trazendo questões e a gente poder refletir juntos sobre esse tema que é tão importante, que é com relação à Covid-19 e a HIV. Né? Então, assim, primeiro queria agradecer às mulheres, todas as mulheres de Campos, do norte do estado do Rio de Janeiro, no noroeste fluminense também, né, por estar nessa frente, né, da resposta ao HIV, na frente da resposta à Covid-19. A gente sabe que as mulheres da nossa região são mulheres de muita força, muita garra, né? E eu tenho certeza que a gente, em algum momento, vai passar por esse processo e vai, de alguma forma, a gente tem que crescer como ser humano, porque não é à toa que a gente está vivenciando tantos desafios como a gente tem vivido hoje, né? Primeiro, boa noite, Daniele Peçanha, que cumprimentou aqui, boa noite, seja bem-vinda. É, por favor, façam perguntas, tá? Para a gente poder ir trocando. É muito novo para mim fazer live assim. Normalmente é um bate-papo com pessoas ao lado, por isso eu vou pedir para vocês perguntarem, que acho que aí vai funcionar melhor. A ideia desse tema, de falar em duas epidemias que se cruzam, né, é porque o HIV, ele é uma pandemia, a pandemia de HIV, de AIDS, que vem desde a década de 80, né? E agora a gente está vivendo uma outra pandemia, que é a Covid-19, sendo que a pandemia de HIV trouxe algumas lições e algumas reflexões que podem muito ensinar a gente a lidar com o processo que a gente está vivendo atualmente. Por exemplo, a questão ligada à descoberta de que a ideia de grupos de risco não servem para explicar um processo de pandemia. Porque a gente percebeu na AIDS que você associar um determinado grupo a uma doença, como trabalhadoras do sexo, travestis transexuais, homossexuais, a AIDS, como aconteceu no passado, rotulou esse grupo e pouco ajudou no enfrentamento da pandemia. E a mesma coisa a gente está vivenciando agora. Né? Covid-19 muitas vezes é ligada a grupos de risco, né? Idosos, pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidos. Então, essa ideia de grupo de risco ela não nos ajuda a compreender a complexidade da pandemia. A Daniela está falando aqui que ela fez nessa semana o primeiro exame para HIV. E é sempre tenso, né, Daniela? Porque a gente ainda hoje remete o HIV a uma doença mortal. A ideia de morte, como diria Betinho, paralisa, enquanto a ideia de vida movimenta. Né? E nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem aí um luto que é. A gente tem um desafio de transformar
esse luto, que são lutos individuais que as famílias estão vivendo, né? Todos nós perdemos alguém próximo nesse período de pandemia, e o nosso desafio é transformar esse luto individual em um luto social, em um luto coletivo. E o movimento de AIDS, a AIDS, ensinou isso pra gente, que é possível você transformar em uma luta coletiva. A gente fez isso com a questão da solidariedade. A solidariedade como uma solidariedade política, né? Então, a solidariedade política, ela é o que a AIDS deixou para a gente como algo importante para a gente perseguir. E a gente tem aí, nesse período de pandemia da Covid-19, o desafio também de sensibilizar corações, sensibilizar mentes para a questão da solidariedade, do cuidar do outro. Né? Usar uma máscara é um ato de cuidado também do outro, é um cuidado social, um cuidado coletivo, né? Álcool em gel, né? Não sair de casa, tudo isso é um cuidado coletivo, e a gente tem aí o desafio de estar alcançando cada vez mais mentes e corações para sensibilizar com relação a essas questões, né? A Daniele falou aqui que deu negativo, que bom, Daniele. Então, eu vivo com HIV, né? Eu vivo abertamente com HIV, eu descobri, eu fiz vários exames também, Daniele, o processo de você estar se testando, e principalmente as mulheres, né? Que as mulheres grávidas, o protocolo de saúde é que as mulheres grávidas façam testes para HIV, né? Por quê? Porque se você fizer o teste para o HIV, você tem a possibilidade de seu filho nascer sem o vírus. E a qualidade de vida de uma mulher vivendo com HIV hoje, ela é muito alta. Então, assim, é possível se viver com HIV, se viver bem com HIV. Eu vivo com HIV desde 2011. A gente sabe que para as mulheres a questão da prevenção é um ponto mais delicado, porque a gente vive numa sociedade que a mulher muitas vezes não tem voz dentro de casa, então tem o desafio de negociar com seus parceiros, né, a questão do uso do preservativo, né? A gente até chama o preservativo interno, né, que é o preservativo usado pela mulher, né? Negociar o uso do preservativo é um desafio, embora esse preservativo interno tenha dado um pouco mais autonomia para as mulheres, né, de terem um insumo e usarem no seu próprio corpo, sem a necessidade muito de ter que convencer o parceiro para poder usar o preservativo, né? Mas é um desafio grande, porque a gente vive numa cultura machista e a gente tem um desafio de dar voz para as mulheres, de trabalhar, de falar sobre sexualidade, né? E eu venho, minha mãe nasceu aqui na nossa região, né, em São Francisco de Itabapoana, né? Ela é descendente de mulheres guerreiras indígenas, assim como meu pai também, descendente de uma bisneto de uma grande indígena também da região. Nós todos aqui temos uma herança muito forte, muito potente na nossa região, de mulheres fortes, de mulheres com grande conhecimento, às vezes até menos valorizado do que deveria, que são os saberes populares, né, os saberes dos bairros, os saberes das comunidades, e a gente precisa resgatar essa força também para se somar à prevenção. Porque outro tema, outra questão que a AIDS mostra para a gente é que a prevenção ela não deve ser algo que venha de cima para baixo. Ela não pode ser prescritiva do ponto de vista sanitário, do tipo use camisinha, sabe? Que durante muito tempo foi dessa forma. Era uma prevenção prescritiva. Na resposta à AIDS, a gente tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo da comunidade LGBTQIA+, de São Francisco de Itabapoana. São Itabapoana, São Francisco, Califórnia, é porque eu estou em São Francisco de Itabapoana. Mas a gente tem a experiência de São Francisco de Itabapoana, que a população gay, naquela época, no iniciozinho da epidemia de HIV, ela era orientada a ter abstinência sexual com seus parceiros. E um grupo, lá em São Francisco, na Califórnia, por amor a seus parceiros sexuais, resolveram simplesmente usar o preservativo sem saber o que ia acontecer. E foi pelo amor aos seus parceiros que a gente descobriu a maior forma, a mais eficaz forma de prevenção HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, que é o preservativo. Então não veio da medicina, não veio do saber
sanitário, né? Não veio da saúde coletiva, veio das comunidades. Então a gente precisa encontrar um caminho de dar voz a essas comunidades também e entender e criar o que o CEDAPS, que é o Centro de Promoção da Saúde, uma ONG belíssima no Rio de Janeiro, chama de prevenção popular. A gente precisa devolver para as pessoas a capacidade de prevenção, inclusive no âmbito da Covid-19. Pensar e repensar em formas de prevenção, discutir prevenção, repensar o tempo inteiro a prevenção, ocupar todos os espaços, como esse espaço que a gente está ocupando aqui, para se falar sobre prevenção. Então, esse é um grande desafio que a gente tem tido, né? A gente tem tido um cenário desastroso no campo de vista político, no campo de vista social, econômico, né? A sociedade civil brasileira tem se visto, tem tido a necessidade de ocupar cada vez mais espaços. E isso é interessante porque, ao mesmo tempo em que a gente vê um cenário que a gente tem um grande desafio social, tem fome, tem muita coisa negativa acontecendo, por outro lado, a gente também tem na internet uma capacidade de alcançar lugares que a gente não alcançava, dialogar com atores que a gente não dialogava. E talvez daí venha uma possibilidade de uma reflexão, de buscar de fato entender as bases das desigualdades. Acho que a gente consegue dialogar, ter um pouco mais de empatia, de repensar os lugares das pessoas na sociedade, de estar entendendo outros pontos de vista. E isso eu acho que nessa pandemia, com tantas lives, com tantas possibilidades de troca, isso tem sido reforçado. Eu acredito muito que isso tem sido reforçado. É claro que ainda temos muitos desafios aí pela frente para superar esse contexto que a gente está vivendo. Bem, eu vou ficando por aqui, né, nesses momentos finais. Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Acho que só a Daniele trouxe o comentário, né, Daniele? E graças a Deus aí, né, você se testar. É importantíssimo as mulheres se testarem, viu, gente? Bem, se alguém fizer alguma pergunta, quiser perguntar, pode trazer aí a pergunta, tá? E eu quero agradecer às mulheres pela oportunidade de ter batido esse papo, pelo convite de estar aqui. Para mim foi uma honra muito grande falar com as mulheres da nossa cidade, as mulheres guerreiras que são da nossa região, de muita força, de muita garra, né, que enfrentam um conservadorismo muito forte em muitos aspectos, mas que não desistem. Então queria honrar também a todas as mulheres, pedir licença a essa energia feminina, potente, geradora, né, que representa essa força da mulher brasileira, da mulher guerreira. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade e me colocar sempre à disposição para poder debater, trocar. Né? Eu tenho aí o meu Instagram, @SalvadorCamposCorreia. Então, se quem quiser bater um papo, chegar lá, pode ficar à vontade que a gente vai trocando. Muitíssimo obrigado a todas as mulheres da nossa região pela força, pela garra, né? E vamos seguindo aí juntos como a gente puder, né? Juntas, né? Vocês são a maioria, então acho que eu tenho que honrar e usar o termo certo de gênero, juntas, vamos seguir aí sempre que possível, tá bom? É isso. Muito obrigado pelo papo e um abraço para vocês. Até breve.